O senso lúdico, semente de vida eterna, germe de esperança, nos fala de uma infância persistente. Carregamos em nós o absurdo de uma meninice que nos atropela aos passos de professor e industrial, pedindo um reflorescimento. A idade é um insulto, sendo fenômeno que logicamente deveríamos suportar melhor, porque nos penetra devagar, de modo insensível, produzindo uma série de hábitos. Cada um de nós tem, indubitavelmente, os hábitos próprios da idade, mas ninguém tem em si a verdadeira e integral aceitação da idade. Às vezes o desacordo atinge uma tensão trágica, quando a velhice começa a nos enrugar a pele do rosto e a nos branquear os cabelos. Vemos diante do espelho aquela sombra que somos. Mudamos cada dia e sabemos que somos sempre os mesmos. Justamente quando notamos as maiores mudanças é que sentimos de modo intolerável que não mudamos. Agora é a mobilidade do próprio eu, essa experiência mais vital ainda, que nos aflige. O senso lúdico está ligado ao senso da objetividade por esse nexo que nos atravessa a pessoa e tende para uma objetividade vivida. Esse senso nos diz que somos vivos e que nascemos para viver e não para morrer. Nossa dignidade de seres vivos é insultada pela morte, e todos desejamos, de um modo extravagante, apesar da experiência secular do universo inteiro, das 1000 gerações que gemeram de dor, uma felicidade perene numa eterna infância. Chamei de senso lúdico essa sede de eternidade, porque a vida da infância nos deixou nessa rotina escondida a lembrança de um clarão. Muito já se escreveu sobre o brinquedo na infância. Abrindo um tratado de psicologia, encontramos uma dúzia de doutrinas a respeito. Para um autor é exercício preparatório, para outro é manobra interna de desvio, catarse. Para um terceiro é fenômeno de transbordamento vital. De cada uma dessas doutrinas sai uma pedagogia, estando todos os modernos de acordo que o brinquedo é uma função, uma atividade específica, e como tal deve ser colocada no centro de uma pedagogia funcional e ativa. Em outra ocasião, se Deus quiser, voltarei a este assunto para defender com todas as minhas forças o primado da pedagogia passiva e existencial contra essa abominação moderna. Agora quero apenas definir melhor o que significa brinquedo ou ludus nas páginas deste livro. Não busco a palavra nova ou antes antiga e latina por gosto, mas porque a outra está inutilizada por uma geração inteira de psicólogos. Direi primeiro que ludus não é brinquedo como função ou atividade, mas uma coisa mais interior e mais objetiva, uma realidade ontológica. Para maior precisão filosófica, pode-se definir ludus como o princípio formal da infância, ou então, numa linguagem mais sugestiva, ludus é a infância existencialmente. A atividade que o pedagogo vê, estuda e mede é a função infantil, isto é, a menos infantil das coisas, porque é função. A criança vive um senso de eternidade, mas vive no tempo. Desse atravessamento da mobilidade, da função, no núcleo ontológico da infância, sai o dualismo que conduz ao erro moderno de funestas consequências. A verdadeira base para uma psicologia infantil é uma metafísica da infância, isto é, o reconhecimento da máxima objetividade vivida. A criança tem e vive o senso da objetividade e o senso lúdico, que vem a ser também a experiência própria da objetividade.
No adulto, esses sensos se interiorizam e ficam sob a carga da função. A ação se intromete e destrói a contemplação. O fazer subordina o ludus. O psicólogo da infância diz que a criança é essencialmente ativa. Eu prefiro dizer que ela é contemplativa, porque vive na objetividade e vive a objetividade. Tudo isso, porém, em rudimento, em semente, em pobreza material. O adulto ganha com o crescimento e a força uma riqueza material que às vezes obscurece os dois sensos que na infância tinha quase à flor da pele. Mas o senso lúdico não o abandona inteiramente. Está adormecido, mas não está morto. Esse senso lúdico no adulto não se manifesta como uma função infantil, mas ao contrário como uma função viril, porque está preso ao fazer. O poeta é uma criança, ludicamente, porque brinca com as palavras, aproxima-as, afasta-as, arruma-as e tira dessas experiências centelhas vivas e sentidos novos. Renova as palavras, faz palavras novas. O artista é o homem cujo fazer está insuflado de senso lúdico. A arte pode ser definida como o fazer dilatado pelo júbilo, animado pelo ludus. A função principal do artista no mundo consiste em trazer uma mensagem da infância, defendendo-nos da secura do racionalismo e da aridez do cientificismo. Acho inteiramente errado afirmar que a arte nasce da dor, do conflito íntimo, dos choques de não sei quais princípios. Ela tem um sentido positivo e se afirma, ao contrário, como uma vitória sobre os conflitos, como um ensaio de ressurreição. Mas devemos distinguir. Há um pseudo-ludus e uma arte que dele deriva. Na base da necessária distinção está a separação das idades humanas segundo seu espírito. Nesse sentido posso dizer que só existem duas idades, a infância e a adolescência. Quando saímos da infância, caímos a pique na adolescência e atingimos, nesses dias tristes, a maior senectude de nossa vida, num desencontro trágico com um estuante crescimento e um desabrochar das funções que geram a vida. Na infância vivemos o ludus, o germe da eternidade. Na adolescência, o pseudo-ludus, a vertigem e o primeiro arrepio mortal. Na infância, o tempo não existe senão como a regra de um jogo enorme. Na adolescência, o tempo é glorificado como uma entidade de suprema significação. A criança brinca, o adolescente diverte-se e joga. E esse é o falso ludus. E esse é o jogo que o pedagogo estuda atentamente nos pátios de colégios, convencido que está sondando os arcanos da infância. Está apenas chefiando as primeiras manobras de uma mobilização. Sob esse ponto de vista, nossa vida inteira é uma oscilação entre um espírito de infância e um espírito de adolescência, entre a vida e a morte, entre o ludus e o falso ludus. E o mesmo princípio de putrefação que gera o divertimento burguês gera a pseudo-arte, que é feita ou para agradar o burguês ou para o espantar. Sofre do mesmo tétano o academicismo imbecil e o anti-academicismo revolucionário e não menos imbecil. Essa arte, que se baseia no susto e na subversão, em vez de ser um fazer dilatado de ludus, é um desfazer atacado de pseudo-ludus. Depois da primeira queda na adolescência, a vida continua aos saltos, em oscilações, ora erguida, ora sucumbida no fundo dos abismos, ora cheia de eternidade,
ora envenenada de morte. E cada vez que nossa montanha-russa nos levanta, vemos tudo em volta se dilatar, todos os movimentos se submeterem a uma ordem, e dentro de nós brotam as lembranças do jardim feliz de nossa infância. Mas logo sucumbimos, e a única marca que nos resta da esperança na eternidade é o nosso terrível e bendito desespero. Sentimos-nos vivos, ainda nos fundos de um abismo, por esse resto de consciência que nos indica, como se o nervo lúdico fosse um barômetro de nossa alma, que estamos caídos e desesperados. E as lágrimas que cada um chora na solidão de sua queda são lágrimas de criança, porque é sempre como criança que nós choramos. Temos, na verdade, duas idades, ora uma, ora outra. Hoje criança, amanhã adolescente. Hoje confiante, seguro da objetividade, amanhã perdido e enfiado nos recantos do eu. O mundo moderno se caracteriza no seu orgulhoso desenvolvimento material por um generalizado espírito de adolescência. Vê-se esse fenômeno em todos os setores, sendo lugar geométrico dessa mentalidade o horror ao caseiro. A ciência moderna e a arte moderna, sob múltiplos aspectos, parecem-se com esses rapazes de 15 anos que começam a fazer a barba e ficam envergonhados quando encontram na rua uma tia. Tem horror à domesticidade, à habitação, à casa, ao que é maternal. O abrigo lhes desperta recordações vegetativas, a vaga lembrança de um lugar escuro e úmido que foi habitação durante 9 meses. O adolescente precisa se convencer que está vivo, que nasceu, e quase se convence que ele mesmo se fez nascer e se partejou a si mesmo, solitariamente. E isso tudo se passa por causa da proximidade constante da morte.